Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando em 1 Timóteo. Hoje nós encerramos essa carta, é o capítulo 6. E eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 3 até o 10. Está escrito assim: Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Amados, esse capítulo, o apóstolo Paulo fala bastante sobre essa questão do amor ao dinheiro. E é interessante, amados, que fica claro quem tem o amor ao dinheiro, a palavra nos deixa claro quais são as suas características. E aqui fala claramente sobre pregadores. Se alguém ensina falsas doutrinas, é o que nós lemos ali no versículo 3 em diante, e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, essa pessoa é o quê? É orgulhosa, não entende nada, mostra um interesse doentio por controvérsias, o intuito é levar a atritos e não a comunhão, o intuito é resultar em inveja e brigas e não na comunhão, e esse tipo de pessoa acaba reunindo junto a ele todos aqueles que têm o quê? A mente corrompida e são privados da verdade. E tanto esse líder, esse pregador, que é orgulhoso, que não entende nada, acaba atraindo as pessoas que são do mesmo jeito que ele, e eles pensam que a piedade é fonte de lucro. Aqui falando claramente que uma vida piedosa, uma vida com Deus, uma vida de pregação ou uma vida de disposição, uma vida disponível a Deus é fonte de lucro de dinheiro, é fonte de ganho financeiro. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E daí ele continua dizendo, na verdade, a piedade, ou seja, levar uma vida piedosa, levar uma vida de devoção a Deus, realmente é uma vida assim com contentamento, é grande lucro. Mas não esse lucro que essas pessoas pensam, simplesmente o lucro financeiro. É um lucro que é um lucro em Deus. Nós sabemos que a nossa fonte de verdadeira vida é Deus, amados. Então, levar uma vida piedosa realmente é lucrativa, não financeiramente falando. É lucrativa no nosso espírito, nós nos tornamos pessoas satisfeitas, contentes. Por isso que ele diz ali, por isso que tendo o que vestir e tendo o que comer, fiquem satisfeitos. Não precisamos de mais nada para vivermos satisfeitos além disso. Aí ele explica que aqueles que querem ficar ricos, veja que não tem nenhum problema, amados, em alguém ser rico. Esse não é o problema. Ter dinheiro não é o problema. E Deus enriquece pessoas. E enriquece mesmo. Porque Deus, ele não tem problema nenhum com dinheiro. A questão aqui que o apóstolo Paulo deixa bem claro é os que querem ficar ricos, ou seja,
O coração da pessoa não está em simplesmente levar uma vida piedosa que agrada a Deus ou pregar o evangelho para a glória de Deus, mas é em ficar rico. É o coração, porque ele está num contexto sobre falsas doutrinas, sobre aqueles que querem fazer do evangelho uma fonte financeira. Aí ele diz assim, os que querem ficar ricos. O coração está no dinheiro. Os que querem ficar ricos caem em tentação, caem em armadilhas, e olha essa outra palavra aqui, em muitos desejos descontrolados. Amados, é por isso que nós vemos muitas pessoas que se dizem cristãs, muitos que pregam a palavra, fazendo coisas absurdas que a gente fica assim, eu não acredito. Não, essa pessoa ela não pode estar fazendo isso. Não pode estar acontecendo uma coisa dessa. Porque o coração está em querer ficar rico, está no dinheiro. A palavra nos garante que essa pessoa vai cair em tentação, vai cair em grandes armadilhas e em desejos descontrolados que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. É o que nós temos visto, amados. Nós sabemos disso. Temos visto demais por aí. E essas pessoas que têm o amor ao dinheiro, que querem por toda a lei ficar rico, que colocam a sua felicidade no dinheiro. Você já ouviu aquelas pessoas dizerem assim, quando eu tiver isso, aí sim. Quando eu ficar rico, aí sim. Quando eu conseguir, aí sim. Essa pessoa demonstra que o seu coração está no dinheiro, não está em Deus. Não está em Deus. Amados, quando nós temos o nosso coração em Deus, nós confiamos no Senhor e confiamos que Ele nos dará o que Ele acha que nós conseguimos suportar. Porque em vida financeira também é assim, amados. Vida financeira também é assim. O Senhor nos dá aquilo que não nos desviará da genuína fé em Cristo Jesus. Porque se dar muito dinheiro para uma certa pessoa vai fazê-la desviar, Deus, ele é tão maravilhoso e tão poderoso que ele não quer que aquele filho, aquela filha se desvie, ou seja, fique se atormentando com muitos sofrimentos por causa do dinheiro. Então ele vai dar sustento sempre. Nossa, Catiane, ele faz isso? Sim, porque olha o que a palavra fala aqui. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Amados, quando de fato nós levamos uma vida com Deus e nos rendemos a Deus, tem momentos da nossa vida que o Senhor nos guarda desse tipo de coisa aqui, porque o Senhor sabe que a gente não ia conseguir lidar. Então o Senhor nos guarda disso. O Senhor sabe quem tem a capacidade. Lembra da parábola dos talentos, amados? A parábola dos talentos nós podemos aplicar para os dons espirituais, podemos aplicar para ministérios, aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, e também podemos aplicar sobre finanças. A palavra diz assim que o Senhor, relatando como se fosse Deus, né? É uma parábola, mas o Senhor, próprio Deus, ele entregou os talentos de acordo com a capacidade de cada um de administrar. E ele entregou para um 5 talentos, para outro 2 talentos, foi um pouco menos. Mas por quê? Porque a capacidade daquele era para administrar 2 talentos. A capacidade do outro era para administrar 5 talentos. Sabe, amados, a nossa vida com Deus, ela é maravilhosa se a gente entender que nós pertencemos ao Senhor e que o que Ele tem para nós é sempre o melhor. Ele sabe exatamente o que é melhor para nós. Nós não precisamos correr atrás do dinheiro. Não precisamos colocar o nosso coração no dinheiro. Nós podemos e devemos colocar o nosso coração em Deus. Em Deus. E daí é interessante porque se nós lermos a continuidade do texto ali no versículo 11, o apóstolo Paulo vai falar assim: você, porém, homem de Deus, fuja
de tudo isso. Fuja. Olha que interessante, amados. E busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna. Lembra o que nós falamos na sexta-feira, amados? Sobre nós não levarmos uma vida passiva. Porque quando levamos uma vida passiva, quando não somos ousados em Deus, as ideias das trevas vêm e começam a tomar conta de nós e nós começamos a agir conforme as trevas, conforme o mundo. Nessa questão financeira é mais do que nunca, amados. Nessa questão de dinheiro é mais do que nunca. Principalmente nesse mundo que nós temos vivido. E aí nós podemos perceber isso para a nossa vida. E podemos não, né? Devemos perceber isso para a nossa vida. Deixar o nosso coração bem limpo para manifestar a vida de Deus. Não correr atrás do dinheiro, mas confiar no Senhor. Confiarmos no Senhor. Amados, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, do que pedimos. O Senhor é o nosso provedor. Ele supre todas as nossas necessidades. E ainda que enfrentemos momentos difíceis, o Senhor nos dá capacidade, o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá sabedoria para atravessar os momentos difíceis. E nós devemos tomar esse posicionamento de ousadia. Veja que o não nos rendermos ao amor ao dinheiro e não nos rendermos a uma vida assim é algo que nós fazemos. Fuja de tudo isso. Esse fuja é algo que nós fazemos intencional. E busque o que é a justiça, a piedade, a fé, o amor. Combata o bom combate da fé. Lembra que eu falei sexta-feira, amados? A nossa vida de fé não é uma vida passiva, é uma vida ousada. E nesse mundo e nesse tempo que nós temos vivido, em que o amor ao dinheiro tem corrompido muitas pessoas, tem enganado muitas pessoas, muitos e muitos pregadores, muitos e muitos crentes sendo enganados pelo amor ao dinheiro, colocaram o seu coração no dinheiro. Nós precisamos fugir dessas coisas, fugir de tudo isso e combater o bom combate da fé. Amados, quando nós lemos o relato lá em Apocalipse capítulo 3 da igreja de Laodiceia, exatamente a igreja que representa a maior parte, como estaria a igreja, como estaria a igreja do final dos tempos. Nós vimos que é uma igreja que olha para si e diz assim: eu já tenho tudo, eu sou rica, eu tenho dinheiro. Ou seja, colocou o amor, colocou o coração no dinheiro. E aí Jesus olha e diz assim: você não tem nada, você está pobre, você é cega, você está nu. Mas, amados, o Senhor sempre, mesmo ali, na situação daquela igreja totalmente carnal, que colocou seu coração no dinheiro, Jesus diz assim: mas eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir o coração, eu vou entrar, vou ter comunhão com essa pessoa e vou arrumar tudo que está errado. Vou alinhar tudo que está desalinhado. Amados, esse é o nosso Deus. Então, talvez você olhe para você e você perceba. Sabe, amados, a nossa caminhada cristã, ela se torna muito mais satisfatória quando a gente consegue olhar para nós sem condenação. Sem condenação. Talvez você olhe para você e diga assim: puxa, eu acho que eu coloquei um pouco do meu coração no dinheiro, ao invés de me dedicar a confiar em Deus, a buscar a Deus em primeiro lugar, colocar Deus em primeiro lugar, eu acho que eu tô colocando o dinheiro. Eu não quero mais essa vida não, Senhor. Me arrependo disso, eu quero mudar esse meu estilo de vida, Senhor. Amados, o Senhor está disponível para te ajudar na mudança dessa caminhada. E se você olhar e ver que você está rodeado por pessoas assim, olha a instrução da Bíblia, olha a instrução da palavra de Deus. Fuja de tudo isso. Fuja. Não deixe que esse tipo de comportamento, que esse tipo de coração ganancioso corrompa você. Não deixe, não permita que o engano que corrompeu
outros corações ao seu redor corrompam você. Fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor. Persevere no Senhor. Não se enquadre no modelo de vida que você está vendo que não está certo. E aqui a palavra deixa clara o estilo, né, de vida assim, é uma pessoa gananciosa, uma pessoa que acha que a vida com Deus, a vida com o evangelho é fonte de dinheiro, precisa ser usada como uma fonte de dinheiro. Pessoas que vivem em atritos constantes, têm um interesse doentio por controvérsias. Então nós temos aqui as características do tipo de pessoa que vive assim, e a palavra nos diz: fuja. Fuja de tudo isso. Busque com sinceridade a verdadeira fé em Cristo Jesus. E se você olhar para você, como eu falei, como eu mencionei antes, amados, nós precisamos aprender a olhar para nós sem condenação. Porque em Cristo Jesus não há mais condenação. E o que está desalinhado em nós, o Senhor quer alinhar. Então, quando nós temos essa capacidade de olhar para nós e ver, puxa, eu acho que eu tô assim, com amor ao dinheiro, tô um pouco ganancioso, não quero isso para minha vida, não. Eu nunca esqueço o dia em que eu olhei para mim com esse olhar, não de condenação, mas Senhor, pode alinhar o que tá desalinhado aqui. E eu percebi orgulho, eu percebi egoísmo dentro de mim. Eu falei: ah, não, Senhor, eu não quero isso para minha vida, não. Não é esse o modelo de vida que o Senhor tem para mim. Obrigada por me mostrar isso, por trazer à luz isso. Pode arrancar, Senhor. Pode trabalhar em mim, Senhor. Pode mudar o que precisa ser mudado, Senhor. Porque eu não quero viver de jeito nenhum debaixo de orgulho e de egoísmo. Essa não é a vida do Senhor para mim. Assim acontece com o amor ao dinheiro. Quando nós olhamos e percebemos, não, o meu coração tá fixado aqui que eu tenho que ganhar, que eu tenho que isso, que eu tenho que ser melhor que o outro, que eu tenho que aparecer mais do que o outro. Não é esse o modelo de vida que eu quero para mim. Sabe, amados, é um coração que está sempre disponível para a atuação de Deus. Não para condenação, para acusação, porque isso é o diabo que faz, é o diabo que acusa, é ele que traz condenação. Mas nós, como filhos de Deus, nós podemos e devemos fazer essa autoanálise, não para nos condenar ou para nos sentirmos acusados, mas para sermos moldados por Deus, para deixarmos Deus mudar tudo aquilo que precisa ser mudado. Então, em nome de Jesus, amados, que eu e você nos posicionemos, assim como está escrito ali nos versículos 11 e 12. Você, porém, homem de Deus, essa é uma palavra para nós. Você, porém, homem de Deus, você, porém, mulher de Deus, fuja de tudo isso. Fuja dessa ganância, fuja do amor ao dinheiro, fuja de tudo aquilo que pode corromper o seu coração e busque, dedique-se em buscar a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado, para a qual você foi chamada e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Amados, que eu e você nós possamos tomar posse da vida eterna, possamos abandonar o amor ao dinheiro, possamos abandonar esse é o estilo de vida do mundo e que nós possamos abrir mão disso, fugir de tudo isso e dedicar mesmo a nossa vida em crescer no conhecimento de Cristo Jesus, em levar uma vida de fé, sendo generosos, amados, porque a generosidade faz parte da natureza de Deus. E ser generoso é abrir o nosso coração para nós enxergarmos as outras pessoas como Deus enxerga. Quando nós conseguimos ver as pessoas como Deus vê, nós conseguimos ser o quê? Generosos. Nós abrimos mão de muitas coisas. E aqui entra a questão financeira, sermos generosos e ajudarmos, contribuirmos, deixarmos Deus nos usar para abençoar a vida de pessoas, mas também entra muitas outras coisas. Nós podemos ser generosos com o nosso tempo, podemos ser generosos orando e intercedendo pelas pessoas, porque a oração do justo é poderosa e eficaz. Quando oramos, atingimos o reino espiritual e podemos ser usados por Deus para influenciar destinos, para influenciar vidas. Nós já vimos aqui em 1 Timóteo mesmo. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. E aí a palavra diz, por isso orem por todos os homens.
intercedam pelas pessoas. E nós somos generosos quando dedicamos tempo em oração, em clamor, em intercessão. Que eu e você, amados, nós possamos ser assim. Somos generosos quando abrimos mão de algo para fortalecer alguém, para suprir a necessidade de alguém, seja materialmente falando, espiritualmente, emocionalmente. Que eu e você, amados, nós possamos ser ousados mesmo em nossa caminhada com Deus. E que esse amor ao dinheiro não corrompa o nosso coração. Porque nós vimos ali, né? O amor ao dinheiro faz com que as pessoas tenham desejos descontrolados. É a raiz de todos os males e muitos, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, ou seja, saíram do caminho certo e foram para o caminho errado e acabaram o quê? Se atormentando com muitos sofrimentos. Quando nós tiramos o nosso coração de Deus e colocamos no dinheiro, o resultado é esse. São desejos descontrolados, armadilhas, tormento e muito sofrimento. Então que eu e você nós fujamos de tudo isso e permaneçamos fiéis e firmes em fé na suficiência de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada pelo teu ensinamento, obrigada pela tua exortação. Pai, obrigada porque o Senhor nunca nos deixa enganados. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos tenhamos um coração sempre disponível para o Senhor. E aquilo que o Senhor ministrar no nosso coração que precisa de conserto, que precisa ser arrumado, que precisa ser alinhado, que precisa ser moldado, Pai, que nós não nos sintamos condenados ou acusados pelo Senhor, pelo contrário, que nós entendamos que o Senhor faz isso porque o Senhor nos ama. Essa é uma atitude de amor. O Senhor quer nos moldar, o Senhor quer transformar a nossa vida para que nós possamos viver em satisfação, em alegria. Não amoldados a esse mundo aqui, porque a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, e é vida e paz que o Senhor tem para nós. Então a minha oração é que eu e os meus irmãos, quando formos corrigidos pelo Senhor, se algum dos meus irmãos, alguma das minhas irmãs estiver sendo ministrado em relação especificamente ao amor ao dinheiro, Pai, que possa se render mesmo ao Senhor, confiar no Senhor e se arrepender e dizer: Senhor, muda-me. Molda-me, eis-me aqui. Eu reconheço que eu estava entrando por um caminho errado, mas eu não quero mais seguir nesse caminho. Eu quero seguir o teu caminho. Pai, que os meus irmãos tenham esse coração. Eu oro para que o Senhor os fortaleça, o Senhor os ajude e eles possam viver. Nós possamos viver, de fato, para a sua glória, Pai. Em tudo para a sua glória. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.